Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, certo? Sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020, nós estamos iniciando mais uma aula hoje, né? Eu queria que vocês abrissem o material de vocês de inglês na página 57, na unidade 6, que diz assim: I love my family. Vamos lá, abrindo na página 57, certo? Página 57 do livro de inglês de vocês, o Fantastic Kids, tá? Que é esse livro aqui, certo? Fantastic Kids. Vamos lá, todo mundo abrindo. Na página 57, certo? Vamos lá. Na página 57, tá aí na tela para vocês, né? Diz o seguinte, a unidade 6, como eu já disse, I love my family. O que significa isso? I love my family. Eu amo minha família. Vamos repetir? I love my family. I love my family. Eu amo minha família. Certo? E aí, na página 57 do livro de vocês, certo? Tem uma árvore que vocês estão percebendo aí, né? E tem uma criança em cima aí da árvore, né? Ele diz o seguinte: Hi, I'm Joey. This is my family. O que ele quer querendo dizer com isso? Olá, eu sou o Joey. E essa é minha família. Certo? Hi, I'm Joey. This is my family. Oi, eu sou o Joey, essa é minha família. É isso que ele está falando. Certo? E ele está apresentando a família dele, né? Ele está apresentando aí, como vocês estão vendo, a família dele, né, pessoal? Certo? Aí, lá em cima, né, lá em cima da árvore começa com quem? Com o grandfather e depois a grandmother, que é o vovô e a vovó, certo? É o vovô e a vovó, certo? Vamos repetir: my grandfather, my grandmother, certo? Ele está dizendo meu vovô e minha vovó, certo? Meu vovô e minha vovó. Todo mundo até agora está entendendo o que é o grandmother e o grandfather? Grandmother é avó e grandfather é avô, certo? Todo mundo entendeu? Aí, embaixo, vamos lá. Embaixo, né? Daí tem o quê? My father e my mother, certo? E aí, por que tem dois grandfather e dois grandmother aí? Porque é o pai do papai e o pai o pai e a mãe do papai e o pai e a mãe da mamãe. Vocês sabem que o pai da mamãe e do papai são os nossos avós, né? Então, nós temos o vovô paterno e os avós paternos e os avós maternos, certo? E aí, né, do lado nós temos o uncle e aunts. O que significa aí? É o titio e a titia, certo? Uncle e aunts, certo? Significa o titio e a titia, certo? Que são quem? Os irmãos do papai e da mamãe. No caso aí são apenas os irmãos do papai,
certo? Todo mundo até agora está entendendo? E aí, descendo, nós temos o counts. O counts são os nossos primos, certo? Que são os filhos dos titios, tanto do titio quanto da titia, certo? Counts, repitam, counts. Eles são os nossos primos, certo? E aí, vamos descer mais até lá embaixo. Aí vocês estão vendo, me, que somos nós, né, que é o Joey. Aí nós podemos ter sister, que é irmã, e brother, que é irmão, certo? Sister é irmã e brother, que é irmão, certo? Então, essa daí é a árvore genealógica da nossa família, ou então da família do Joey. Se você tem uma família parecida com essa daí, então essa daí é a sua árvore genealógica, certo? Todo mundo até agora está entendendo? Então a gente agora vai assistir um vídeo, certo? Que fala bem direitinho sobre a família, certo? Tudo isso que eu falei, mas aí a gente vai ver agora um videozinho animado que fala sobre isso daí, certo? Vamos lá assistir. Olá, amiguinho! Eu sou o Mumu. Que bom que você está aí. Hoje vim dar uma volta no parque. Aqui é um lugar muito legal. Sempre tem crianças se divertindo em família. Esses são momentos bem especiais. Amiguinho, o que acha de aprender o nome dos membros da família em inglês? Gostou da ideia? Legal! Antes de começarmos nossa aula, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será o primeiro a saber quando eu postar um vídeo novo. Amiguinho, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho uma tarefinha para você. Então se prepara, porque a aula já vai começar. Então vamos lá! Membros da família, Members of the Family. Vamos conhecer a família da Ana. Essa é a Ana. Esse é o pai da Ana. E essa é a mãe. Pai em inglês se diz father, father, father. Mãe se diz mother, mother, mother. Eles são os pais da Ana. Pais em inglês se diz parents, parents. Esse aqui é o irmão da Ana. Irmão em inglês se diz brother, brother, brother. Essa é a irmã. Irmã em inglês se diz sister, sister, sister. Irmãos em inglês se diz siblings, siblings. O próximo é o avô. Avô em inglês se diz grandfather, grandfather, grandfather. Avó em inglês se pronuncia grandmother, grandmother, grandmother. Quando nos referimos aos nossos avós, devemos dizer grandparents, grandparents. Esse aqui é o tio. Tio em inglês se diz uncle, uncle, uncle. Essa daqui é a tia. Tia em inglês se diz aunt, aunt, aunt. Esse é o primo da Ana. Primo em inglês se diz cousin, cousin, cousin. Review. Vamos rever o que aprendemos. Father, father, mother, mother. Parents, parents. Brother, brother. Sister, sister. Siblings, siblings. Grandfather, grandfather. Grandmother,
grandmother, grandparents, grandparents, uncle, uncle, aunt, aunt, cousin, cousin. Muito bem, amiguinho! Agora que você sabe o nome de alguns membros da família em inglês, está na hora de fazer a sua tarefinha. Deixe nos comentários como se diz pai e mãe em inglês. Espero que tenha gostado da nossa aula. Tá aí. Agora eu quero saber como ele falou. Se vocês sabem, né, como é que se fala? Pai e mãe em inglês, certo? Eu quero saber se vocês sabem como é que se fala. Pai, deixa aqui, escreve aqui no chat como é que é pai e mãe em inglês, certo? Não é difícil, tem aí no livro, certo? É só vocês lerem como é que é mãe e pai em inglês, certo? Não é difícil. Eu quero apenas testar o conhecimento de vocês, certo? Escreve aqui para mim poder saber. Agora vamos passar aí para a página 58 do livro de vocês, de inglês. Vou fazer apenas essa página com vocês, certo? E as outras vocês vão fazer aí em casa. Vamos fazer comigo, certo? Agora, vamos lá. Pega o lápis que a gente vai fazer. Na primeira questão, diz o seguinte. Looks at Joy family, tree and chose and right answer. Certo? A gente vai olhar a família, né, do Joey, certo? E aí a gente vai preencher o que é cada membro e vai marcar, certo? Apenas isso. A gente vai olhar aqui embaixo, né, o que ele é e vai colocar aí, vai escrever o que ele é e a gente marca, beleza? É só isso, não tem dificuldade, certo? Vamos lá. This is Charlie. Vamos ver o que o Charlie é. Tem a respostinha já quase toda pronta aqui na página 57. O Charlie está lá em cima, certo? O Charlie está lá em cima. Então, ele é o grandfather do Joey, certo? Ele his is Joey grandfather. Então, ele é o quê? O avô do Joey, certo? Ele é o avô do Joey, certo? Vamos lá passar para B. Você bota aí, grandfather. A palavrinha já está aqui embaixo. Você faz um X, onde tem grandfather, e você coloca aí, grandfather, certo? Não tem dificuldade aí para fazer isso daí, certo? Não tem dificuldade. Vou esperar vocês escrever, certo? Para me passar aí para B, certo? Pronto. Todo mundo fez? Pronto, vamos lá passar para B. Certo?
Na B, diz o seguinte. This is Sarah. Certo? Ela é a Sarah. Certo? O que é a Sarah? Ela é do Joey. Vamos lá virar a página. A gente vira a página e vamos procurar o nome de Sarah. Sarah, ela é a grandmother do Joey, certo? E grandmother, o que é grandmother? Grandmother é a avó. Grandmother, ela é a avó do Joey, certo? Ela é a avó do Joey, certo? Aí você marca grandmother e coloca grandmother, certo? C. This is Edward, certo? Ele é o Edward. O que ele é do Joey? Ele é o uncle. Uncle significa tio, certo? D. This is Sally. Ela, o que ela é do Joey? Na D, ela é aunt. Aunt significa tia. Ela é a tia do Joey, certo? Ela é a tia. This is Carlos. O que o Carlos é do Joey? Ele é o pai, ele é father. E aí você marca father. F, this is Beck. Certo? Ela é... O que ela é do Joey? Ela é a sister. Ela é irmã do Joey. O Bob, na G. O que o Bob é do Joey? Ele é brother. Você marca aí, brother, certo? H, a Mary. This is Mary. She is Joey. Ela é o que do Joey? Ela é a mãe, certo? Ela é a mãe. Tem dizendo aí bem direitinho do lado, né, a tradução para vocês não se perder, certo? Ela é a mãe, certo? Todo mundo entendeu sobre essa aulinha sobre a My Family, certo? Aí para casa, certo? Eu vou passar da página 59 até a página 61. Da página 59 até a página 51, certo? Da página 59 até a página 51, certo? Isso no livro Fantastic Kids, certo? Todo mundo até agora entendeu, né? Da página 59 até a página 61. Outra coisa, no livro de inglês de vocês, vem os livros paradidáticos que também são em inglês, certo? E eu vou pedir para vocês ler em casa esse livro, né, que é o The Magic Flute, ou seja, a flauta mágica, certo? Para vocês lerem em casa, porque na próxima aula, certo, vai ter uma ficha de leitura e umas atividades sobre esse livro para vocês fazerem, certo? O The Magic Flute está aí na tela para vocês. Vocês estão vendo a capa dele, né? Eu estou mostrando, mas também tem aí a capa aí na tela, certo? The Magic Flute, vocês lêem, certo? Ele é muito fininho, né? Ele é muito fininho. Tanto ele tem em inglês como tem a traduçãozinha aqui. É bem interessante a historinha dele, certo? Todo mundo entendeu o que vai ser na próxima aula, né? Vai ter uma ficha de leitura sobre esses livros, tá certo? Vamos lá. Agora, peguem um livro aí de ciências de vocês e abram aí na página 108, certo? Peguem um livro de ciências e vamos abrir aí na página 108. Peguem o material de ciências de vocês e vamos abrir aí na página 108. Vamos lá. Na página 108, diz o seguinte, sobre recursos naturais, certo? O que são recursos naturais? O que vocês têm em mente sobre recursos naturais? O que vocês acham que é
recursos naturais? Os recursos naturais são aqueles que compõem a formação dos lugares, sem a interferência do homem, que garantem a vida na Terra. A palavra recurso, ela significa algo que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Então, recursos naturais é tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimentos, minérios e matérias-primas para a construção de imóveis, certo? Então, recursos naturais é o que se tira da natureza, né, para construir, para se fazer a necessidade do homem, né, como alimentos, minérios, matérias-primas, para a construção de imóveis, certo? De móveis e imóveis também, certo? Vamos assistir um vídeo que fala bem direitinho sobre recursos naturais, o que eles são. Vamos lá. Recursos naturais: classificação, uso, impactos, presença e importância para a humanidade. Observe ao seu redor. Identifique cada um dos objetos presentes no ambiente em que você está estudando. Mesas, cadeiras, equipamentos eletrônicos, paredes, janelas, portas. Cada um desses objetos, cada um desses elementos é feito de materiais extraídos da natureza. Pense a respeito. Observe também o aparelho que você está utilizando para assistir essa videoaula. Pode ser um computador, um smartphone, um tablet, que necessita de energia. De onde vem esta energia? Também vem da natureza. Recursos naturais são elementos da natureza utilizados para satisfazer demandas de energia e matéria-prima do ser humano. Todos os objetos fabricados pelo ser humano são feitos com matéria-prima extraída da natureza. E para isso, para esta fabricação, para esta transformação do recurso natural, da matéria-prima em um novo objeto, certamente há gasto de energia, que também é obtida da natureza. Observe estas imagens. Elas representam elementos bastante comuns em nossa vida diária. Alimentos presentes na cozinha, uma tábua de carne, um saleiro de madeira, um recipiente plástico para armazenar os vegetais, vidros, recipientes de vidros para armazenar líquidos, eletrodomésticos feitos de metal, plástico, borracha, um carro feito também de metal, borracha, plástico, e uma lâmpada feita de vidro e metal e que acende graças à energia elétrica, gerada a partir de outro tipo de energia presente na natureza. Costumamos classificar os recursos naturais de acordo com alguns critérios. Um deles é a sua origem. Eles podem ser de origem mineral, como o carvão mineral, petróleo e os metais. Podem ser de origem vegetal, como a madeira, fibras vegetais que usamos para fabricar roupas, os alimentos. Podem ser de origem animal, como a carne, couro, ossos. Ou podem ser diferentes tipos de energia presentes na natureza, presentes em fenômenos naturais e que são transformadas em energia elétrica. Outro critério é a duração das reservas. Costumamos classificar os recursos naturais em renováveis ou não renováveis. Não renováveis são aqueles cujas reservas, cujos estoques no planeta possuem tamanho limitado e certamente acabarão um dia à medida que forem utilizados. O melhor exemplo desse tipo de recurso é o dos minerais, como o ouro. Há também os recursos renováveis, que são aqueles que, de alguma maneira, são renovados pela natureza por diferentes fenômenos naturais. A energia solar,
que chega até nossas casas e que em muitos casos é utilizada para produzir energia elétrica em células fotovoltaicas. Podemos utilizar sem nenhum medo as células fotovoltaicas todos os dias, pois dia após dia o Sol nos enviará mais e mais energia solar, por pelo menos 4 bilhões de anos, que é o tempo previsto para a existência do nosso planeta. Outro recurso natural renovável é aquele originário de seres vivos que podem ser cultivados ou criados. Um bom exemplo disso são os produtos agrícolas e os animais criados pela pecuária. Outro critério ainda é quanto à estratégia de obtenção do recurso natural. Eles podem ser obtidos por extrativismo, o método mais antigo, mais primitivo, em que o homem simplesmente coleta da natureza aquilo de que necessita. O extrativismo, se feito sem cuidado, certamente levará ao esgotamento do recurso natural. Temos como exemplos a extração de petróleo, a extração de pau-brasil e a pesca do atum. O extrativismo pode ser feito de maneira racional, de maneira pensada, ou seja, extraindo apenas uma pequena quantidade dos animais e vegetais de que necessitamos, deixando no ambiente ainda uma população capaz de se reproduzir e de recompor o estoque anterior. Ou seja, o extrativismo pode ser, de alguma maneira, sustentável. Uma maneira mais inteligente de obter recursos naturais é por meio da agricultura e da pecuária, ou seja, o plantio, o cultivo e a criação de seres vivos. Por fim, temos a geração de energia elétrica a partir da transformação de outros tipos de energia. Como exemplo, a energia do movimento do vento, do movimento do ar, do vento, que gira uma turbina e assim gera eletricidade. Um outro critério é quanto ao uso do recurso natural. Eles podem fornecer matéria-prima e energia, ou só matéria-prima ou só energia. A madeira, ela pode ser utilizada como matéria-prima para a produção de uma série de objetos, mas também pode ser queimada e gerar calor. O petróleo nos fornece matéria-prima para a produção do plástico e também energia química, no caso da gasolina, do querosene e outros combustíveis. Já a energia solar não é usada como matéria-prima, mas apenas como fonte de energia para a geração de energia elétrica. Tá aí, vocês viram, né? E aí, alguns recursos naturais, se explorados continuamente, podem se esgotar, acabar, né? Que eles são chamados de não renováveis, que é o caso do petróleo e de alguns minérios. Né? O petróleo, por exemplo, é um combustível fóssil, produzido há milhões de anos pela pressão do material orgânico. Sua capacidade de renovação ela é muito reduzida, muito mesmo. E os recursos que podem ser usados sistematicamente são os renováveis, os que se reconstituem a cada dia, ou de tempos em tempos, que é o caso dos vegetais e dos animais, que são explorados pelo homem. É necessário que a gente esteja atento a isso, né? Porque se a exploração ela for muito intensa, pessoal, e não houver tempo de a natureza se recompor, os recursos renováveis também podem acabar, certo? Vamos ver o que são recursos não renováveis e renováveis. Vamos ver. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Raquel e estou aqui para ajudar vocês a descobrir mais sobre o que são os recursos naturais do nosso planeta. Você já parou para pensar que a natureza nos oferta tantas maravilhas e que o homem não sabe ao menos aproveitá-las de forma correta e com sabedoria? Bom, vamos entender melhor sobre esses recursos tão maravilhosos.
Recursos naturais são todos os elementos da natureza, como a luz solar, a água, o solo, os minerais, o ar, os animais e os vegetais, e que são utilizados pelo homem para desenvolver as mais variadas atividades. Mas preste bem atenção, pois os recursos naturais podem ser renováveis ou não renováveis. Recursos naturais não renováveis são todos aqueles que, uma vez retirados do ambiente, não podem ser recolocados pelo homem, como, por exemplo, o petróleo, os minerais, a matéria-prima, entre outros. Agora, os recursos naturais renováveis são todos aqueles que o homem tira da natureza, mas consegue colocar de volta, como, por exemplo, quando colhemos os vegetais para comer e depois plantamos. Contudo, apesar de existirem os recursos naturais renováveis, eles vêm sido utilizados de maneira irracional e sem cuidado necessário para sua manutenção. É necessário buscar uma forma de suprir as nossas necessidades e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento das sociedades, mas tudo isso de uma forma sustentável. Obrigada, pessoal. Até a Aí, vocês viram, né? O que são renováveis e o que não são renováveis, certo? Bom, eu falei já sobre, né? Falei bem direitinho sobre recursos renováveis, não renováveis. Falamos sobre recursos naturais na aula de hoje, né? E aí eu vou passar para casa para vocês da página 109 até a página 112, da página 109 até a página 112, certo? Para vocês fazerem a atividadezinha de casa, tá bom? Então, pessoal, anota aí direitinho, da 109, certo? Até a página 112, certo? Da página 109 até a página 112. Anotaram aí na agenda de vocês? Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Eu espero vocês na segunda-feira, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!